Hoje vamos percorrer uma jornada que atravessa orgulho, promessas, escolhas, guerra, fé e uma aliança firmada debaixo de um céu estrelado. Cada capítulo que vamos explorar revela algo profundo sobre o coração humano e, mais importante ainda, sobre o coração de Deus. Então, respire fundo. Vamos começar essa jornada juntos. Imagine um mundo onde todos falam a mesma língua. Sem barreiras, sem mal-entendidos, uma humanidade unida. Mas unida para quê? Não para honrar a Deus, mas para construir um monumento à própria glória. Lá, em um vale chamado Sinear, surge a ideia. Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue até os céus. Vamos fazer um nome para nós mesmos, para não sermos espalhados pela terra. Isso era o auge da tecnologia, da arquitetura, da organização da época, mas era um projeto sem Deus. Não havia dependência, humildade ou entrega. Era a ambição humana em sua forma mais pura. Então, o Senhor desce para observar, e ele não olha para a torre. Ele olha para o coração por trás dela. E o que ele faz? Ele confunde as línguas. O canteiro de obras, antes um símbolo de unidade, se transforma em um caos de incompreensão. A comunicação que antes unia, agora dispersa as pessoas. E aquela cidade grandiosa ganha um novo nome, Babel, que significa confusão. Um lembrete eterno do que acontece quando a ambição descontrolada assume o comando. E quando a poeira de Babel assenta, a câmera de Deus se fecha em um foco muito mais específico. Ele não está mais lidando com a humanidade em massa, mas com uma única família. A linhagem de Sem, que nos leva até Terá, pai de um homem chamado Abrão. Eles saem da cidade de Ur, com o destino de Canaã em mente, mas acabam se estabelecendo em Harã. E aqui, um detalhe crucial é mencionado. Sarai, a esposa de Abrão, era estéril. Ela não podia ter filhos. Veja a beleza disso. Deus fecha a porta do orgulho coletivo de Babel, mas, silenciosamente, abre uma janela na vida de uma única família. Ele limita a ambição humana para preparar o próximo capítulo do seu grande plano de redenção. É em Harã, nesse lugar de espera, que Deus fala diretamente com Abrão. A ordem é clara e radical. Deixe sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Não havia mapa, nenhum itinerário detalhado, nenhum spoiler do que viria pela frente. Era um chamado para andar pela fé. Mas junto com a ordem, veio uma promessa extraordinária. Eu farei de você uma grande nação. Abençoarei você, engrandecerei o seu nome, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Abrão, aos 75 anos de idade, obedece. Ele começa a caminhar. Isso já nos ensina algo poderoso. Idade nunca foi e nunca será um limite para os planos de Deus. Ele atravessa a terra de Canaã e a cada parada importante, ele constrói um altar. Ele adora a Deus. Cada altar era um marco, um post-it espiritual no mapa de sua vida, um lembrete para si mesmo. Deus está aqui, eu estou dentro do plano dele. Mas a vida nem sempre é um caminho reto. A fome aperta na terra, e a fome tem o poder de mudar rotas e testar a nossa confiança. Abrão e sua família descem para o Egito. E lá, o medo fala mais alto que a fé. Com medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa, Abrão pede a Sarai que diga que é sua irmã. Uma meia-verdade, que rapidamente se transforma em uma confusão gigantesca no palácio do faraó. Mas mesmo no meio da falha de Abrão, Deus não falha. Ele intervém com poder, protege Sarai, preserva a vida de Abrão e, no fim, faz com que eles saiam do Egito não como fugitivos, mas com honra e riquezas. A lição é clara. Mesmo quando nós falhamos, Deus permanece fiel àquilo que ele prometeu. A fé não é sobre ser perfeito. É sobre confiar em um Deus perfeito, mesmo nas curvas mais difíceis do caminho. De volta do Egito, a bênção de Deus sobre Abrão e seu sobrinho Ló é visível. Eles estão extremamente prósperos.
tendas, gado, servos. O crescimento é tanto que a terra já não consegue suportar os dois juntos. Conflitos começam a surgir entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E é aqui que Abrão faz algo surpreendente, algo que revela a nobreza do seu coração. Em vez de usar sua autoridade como o mais velho, ele diz a Ló: não pode haver brigas entre nós, somos família. Olhe a terra toda diante de você. Escolha primeiro. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Ele abre mão do seu direito pela paz. Ló, então, levanta os olhos e vê a planície do Jordão, verde, bem irrigada, fértil. Aos olhos humanos, era a escolha perfeita, a melhor parte da terra, e ele a escolhe. Mas o texto nos dá um detalhe sombrio. Ele arma suas tendas perto de Sodoma, uma cidade já famosa por sua maldade. Isso nos mostra que muitas escolhas podem parecer boas por fora, mas podem nos levar para perto de perigos que não vemos. Enquanto isso, Abrão fica com a terra que sobrou, as colinas aparentemente menos atraentes. E é nesse momento, depois que ele abriu mão do melhor, que Deus fala com ele novamente. Levante os olhos e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei sua descendência incontável como o pó da terra. Abrão então se muda para Hebrom e mais uma vez constrói um altar. A lição aqui é profunda. Quando você abre mão de algo por amor à paz e à unidade, Deus não te deixa de mãos vazias. Ele abre espaço para te dar algo infinitamente maior. Agora, a história esquenta e a paz é interrompida. Uma aliança de 4 reis poderosos do leste invade a região do Vale do Jordão, derrotando os reis locais, incluindo o de Sodoma. Durante o saque, eles levam tudo e todos, e no meio dos cativos está Ló, o sobrinho de Abrão. Um sobrevivente da batalha consegue escapar e corre para contar a notícia a Abrão. E naquele momento, o pastor pacífico se transforma em um comandante militar. Ele não hesita. Ele reúne 318 homens treinados da sua própria casa, forma alianças estratégicas com seus vizinhos e executa um plano ousado. Um ataque surpresa durante a noite. A vitória é total. Ló é resgatado, junto com todas as pessoas e os bens que haviam sido roubados. A missão foi um sucesso. Mas na viagem de volta, um personagem fascinante e misterioso aparece. Seu nome é Melquisedeque. Ele é rei da cidade de Salém, que significa paz, e também sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não vem com exigências, mas com bênçãos. Ele traz pão e vinho para Abrão e seus homens e o abençoa em nome de Deus. Abrão, reconhecendo sua autoridade espiritual, entrega a ele o dízimo, a 10ª parte de tudo que recuperou na batalha. Logo em seguida, o rei de Sodoma, que também foi beneficiado pelo resgate, se aproxima e faz uma oferta a Abrão. Fique com todos os bens, apenas me devolva as pessoas. Era uma oferta tentadora, uma recompensa justa pela batalha. Mas a resposta de Abrão é um exemplo de integridade. Ele recusa dizendo: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e jurei que não aceitarei nada que é seu, nem uma correia de sandália, para que você nunca possa dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Integridade é isso. É dizer não, até mesmo para aquilo que parece bom ou que você merece, se isso puder comprometer seu testemunho ou a glória de Deus. A fé de Abrão não era só teórica, era uma fé prática, que luta, que protege e que sabe a hora de recusar vantagens para honrar a Deus. Depois de batalhas, resgates, decisões difíceis e provas de integridade, a poeira baixa novamente, e é nesse silêncio que a voz de Deus ecoa mais uma vez, desta vez numa visão. E as primeiras palavras são de conforto. Abrão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo e a sua grandíssima recompensa. Diante de tanto encorajamento, Abrão finalmente abre seu coração e expõe sua maior angústia.
Senhor Deus, de que me vale tudo isso? Eu continuo sem filhos. Será que um dos meus servos vai herdar tudo o que o Senhor me deu? A resposta de Deus não é um discurso, é uma experiência. Ele leva Abrão para fora da tenda, para a escuridão da noite, e diz: Olhe para o céu. Tente contar as estrelas, se é que você consegue. E então vem a promessa: assim será a sua descendência. O texto diz algo simples, mas revolucionário. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. A fé dele, não suas obras, o tornou justo diante de Deus. Mas Deus quis ir além. Ele quis selar essa promessa de uma forma que Abrão jamais esqueceria. Ele o instrui a preparar um ritual de aliança comum naquela época. Animais são sacrificados e partidos ao meio, formando um corredor de sangue. Ao cair da tarde, um sono profundo e uma terrível escuridão caem sobre Abrão. Nesse estado, Deus revela o futuro. Sua descendência será escrava em uma terra estrangeira por 400 anos, mas sairá de lá com grandes riquezas e retornará para aquela terra no tempo certo. E então, algo extraordinário acontece. Um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, símbolos da presença do próprio Deus, passam sozinhos por entre as partes dos animais. Na cultura da época, as duas partes que faziam a aliança passavam juntas por esse corredor, dizendo simbolicamente: se eu quebrar este pacto, que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais. Mas aqui, apenas Deus passa. Ele assume sozinho toda a responsabilidade pela promessa. A aliança não depende do desempenho de Abrão, não depende da perfeição humana. Depende única e exclusivamente da fidelidade de Deus. Sob aquele céu estrelado, a fé de um homem é selada não por sua força, mas pela graça soberana de Deus. Da Torre de Babel ao céu estrelado de Abrão, que jornada incrível! Nós vimos o orgulho humano sendo interrompido e dispersado. Vimos um chamado radical sendo obedecido com fé. Vimos como as escolhas, mesmo as pequenas, revelam o que está em nosso coração. Vimos a integridade vencendo a tentação da vantagem fácil. E, por fim, vimos uma promessa impossível sendo firmada, não pela capacidade humana, mas pela pura graça e fidelidade de Deus. O que tudo isso nos diz hoje? Nos diz que quando nossa ambição fala mais alto, Deus tem seus meios de nos corrigir e nos redirecionar. Quando o medo tenta nos paralisar, a voz de Deus nos chama para caminhar. Quando abrimos mão de algo por amor, Deus abre espaço para nos dar muito mais. Quando lutamos as batalhas certas, Deus nos fortalece. Quando duvidamos, Deus nos lembra de suas promessas. E, acima de tudo, quando Deus promete, Ele cumpre. Se essa jornada pela palavra de Deus falou com você de alguma forma, eu te convido a seguir o nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. E antes de terminar, quero deixar uma pergunta para você refletir. O que será que Deus está construindo na sua história hoje? Que talvez, com os olhos naturais, você ainda não consiga ver. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo capítulo. E que Deus te abençoe.